Deus abençoe. Vamos orar. Pai de amor, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estaremos todos nós, tanto aqui em culto presencial, quanto aqueles que aqui não puderam estar, mas estão em seus lares, com as suas mentes cativas a adorar e exaltar o Senhor. Usa a tua filha Carla, Senhor, como sempre tem usado para nos abençoar, como um canal do Senhor para nós. Que aquilo que o Senhor Deus deu ao seu coração e mente para trazer a nós, possa se fazer valer em cada coração e mente sedenta da tua palavra aqui. Santo Espírito de Deus, tenha liberdade de trabalhar em nossos corações nesta manhã, através da sua filha. E que enquanto aqui ela está servindo ao Senhor com tanta alegria, Senhor, ela também possa ser cuidada pelo amor do Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bênção demais estar na casa do Senhor, é bom demais a gente estar aqui, é bom demais porque o Senhor está aqui, amém? Ixi, vocês não tomaram café não? Amém? Amém, glória a Deus, é bom demais de verdade estarmos na casa do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias num texto, numa história, na verdade, que é bastante conhecida, que fica em Números, capítulo 24. Hoje eu vou dar uma de Pastor Douglas, não vou contar a história como ele conta tão bem, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre uma história de uma personagem bem marcante na palavra de Deus, bem interessante, bem polêmica também. Vamos lá? Números, capítulo 24. Enquanto você está abrindo aí a sua palavra, sua Bíblia, ou clicando na sua Bíblia, fazer um anúncio aqui, queridos, o frango está lá. E hoje eu passei, antes de subir aqui, e o pessoal estava nervoso, estava preocupado lá embaixo, porque tinham pouquíssimos frangos vendidos. Esse é o ministério da casa de Deus, é o nosso ministério, amém? A gente está aqui, eles estão lá trabalhando. E às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem assim, mas eu como frango todo domingo. Todo domingo eu como frango lá, eu estou cansada desse frango. Queridos, eu lembro quando eu era pequena, meu pai comprava frango todo domingo, era frango com macarrão. Quem é que comia frango com macarrão todo domingo? Amém? Nunca me cansei de enjoei de frango com macarrão. Glória a Deus que tem frango com macarrão. Não é não? Amém. E esse frango é bom demais. Esse frango salva as nossas vidas. Né? Domingo, senhoras e senhores, aqui, vamos ser sinceros, né? Você vai para a cozinha. Tem gente que fala assim, não vou de manhã porque eu tenho que fazer o almoço. Bobo! Mas bobo! Boba, né? Porque homem não fala isso. Mulher que fala, como assim fazer comida? Tem um frango aqui maravilhoso, que um tempero é maravilhoso. Então, quando a gente acabar aqui, na hora do intervalo, já desce lá, reserva o seu frango. Se você estiver cansado desse frango, come amanhã. Mas vai ser bobeira. Não é não? Ou então, se você não puder, não quer, sei lá o quê, compra e dá para alguém. Olha que bênção você chegar no vizinho e falar assim, olha o que eu trouxe para você. Cara, vai ser... Já pensou você chegar na sua nora, você que é sogra, vai ganhar um ponto, mas vai ganhar mais pontos se a nora fizer isso. Se a nora pega um frango maravilhoso daquele e dá para a sogra, não é não? Cara, olha, está perdendo, gente. Esse povo não sabe conquistar os outros, não. Tem que saber conquistar os outros, não é não? Ó, cara, eu ia falar das... Não, deixa eu falar. Estou profetizando, hein? Olha lá. Vamos lá? Então, descendo daqui, frango, tem que acabar, o frango tem que acabar. É para a obra que a gente tem a responsabilidade aqui. Números capítulo 24, versículo 1. Números 24, a gente vai ler bastante aqui a Bíblia, então fica aí com a sua Bíblia aberta ou clicada, e o pessoal aí da mídia também, agradeço muito por ajudar a gente. Números capítulo 24, a partir do primeiro versículo. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele anunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente.
Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com flechas os atravessam, como o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Deus, mais uma vez, eu te louvo e te agradeço. E agora eu entrego nas tuas mãos essa mensagem absolutamente tua. Eu não tenho nenhuma competência para falar aqui. Pela tua misericórdia, toma posse dos nossos corações. E como sempre a gente pede, Senhor, que o Senhor fale de mim, fale por mim e fale para mim, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse texto que a gente lê, um texto bem grande, ele é, na verdade, um relato do terceiro oráculo de Balaão. Balaão era um profeta que vivia na época de Moisés. O povo estava vindo lá do Egito. Eles tinham sido libertos do Egito, estavam sendo conduzidos por Moisés para chegar à terra prometida. E, na verdade, esse é um texto onde esse Balaão, ele foi contratado por um rei chamado Balaque, era o rei de Moabe, e esse rei tinha contratado Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Mas, ao invés dele amaldiçoar, ele fazia todos os oráculos abençoando. O rei contratou Balaão para amaldiçoar, mas ele abençoava. Então, o título que eu dei hoje para a nossa conversa é um título interessante, que ele fala o seguinte, o nome é: qual é a melhor maneira de você provocar a ira de Deus? Opa! A gente vai entender qual é a melhor maneira de você provocar a ira de Deus. Eu já começo dizendo, como sempre, que eu estou sentadinha aí, ouvindo, para entender o quanto a gente provoca a ira de Deus. Vamos lá? Estão preparados para apanhar, quer dizer, para ouvir a voz de Deus? Vamos lá. O povo estava vindo da terra prometida. Deus já tinha se manifestado muitas e muitas vezes. Deus já tinha permitido que esse povo abrisse o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram em seco. O povo já tinha subido, já tinha estado lá perto do Monte Sinai. No Monte Sinai eles já tinham recebido todas as leis, as tábuas, eles estavam peregrinando. E eles já tinham chegado numa cidade chamada Cades Barneia, que fica ao sul de Israel. Essa cidade, na verdade, era a cidade de entrada, como se fosse o portão de entrada para a Terra Prometida. E aí, antes deles entrarem na Terra Prometida, tinham se passado 2 anos e alguns meses, 2 anos e 2 meses, eles tinham chegado lá no Monte Sinai. Em 45 dias, Deus deu todo o livro de Levíticos para o povo parte, então, lá do Sinai, que fica embaixo, sem imaginar o mapa aqui, eu acabei esquecendo de colocar, como eu sempre esqueço o mapa da classe, esqueci o mapa também, mas o povo estava lá embaixo, na Arábia Saudita, onde é hoje a Arábia, lá embaixo, lá no Monte Sinai, na verdade, fica no Egito, né? E aí ele subiu, e aí nisso que ele sobe, ele está indo em direção a Israel, ele vem numa cidade chamada Cádiz, que é a cidade portão de entrada, e ele manda então, Moisés manda 12 espias para espionar a terra. Os espias vão, você já sabe dessa história, o pastor Douglas também, quando falou numa das suas mensagens, e aí o povo vai, esses espias entram e ficam apavorados, apesar de ser uma terra maravilhosa, eles voltam dizendo que é impossível conquistar a terra prometida. Deus se ira imensamente com aquele povo, e ele fala, então vocês não querem entrar, depois de tudo que eu fiz, vocês não têm condição de entrar, eu não vou dar essa terra para vocês, é isso que vocês pensam, então ok, vocês não vão ficar agora rodando aqui, e vocês vão demorar 40 anos para entrar na terra prometida. Para cada dia
que esses espias demoraram espionando a terra, era 1 ano. E toda aquela geração iria morrer, e o povo já sabia, a gente passou dessa parte. E aí, nesse momento, Moisés está guiando o povo, a gente está falando de um povo, querido, só para a gente ter ideia de número, que só de homens eram 605 mil homens acima de 20 anos. Os únicos contados abaixo de 21 anos, que na verdade era de 1 mês para cima, eram os levitas. Todo o restante era só contado acima de 20 anos. A gente está falando, então, 605 mil homens. Se cada um desses homens fosse casado e tivesse, no mínimo, 2 filhos, o que é o pessoal do modo econômico, eu não sou do modo econômico, né? Tem gente que tem modo econômico e tem um filho só. Né? Mas quem não é do modo econômico, aquele povo lá não era do modo econômico, mas digamos que eles tinham 2 filhos. A gente está falando de 2.400.000 pessoas indo em direção à Terra Prometida. E aí, quando eles recebem a notícia que eles não iam entrar naquele momento na Terra Prometida, eles voltam e eles dão a volta. E aí eles vão fazer um contorno. Nesse contorno, eles passam por uma terra chamada Edom. E aí o rei de Edom fala, vocês não vão passar por aqui, eu vou entrar em guerra com vocês. Aí eles contornam novamente e eles vão subindo. Você imagina que eles estão subindo em direção à Ásia, para poder depois entrar pelo lado em Israel. E aí quando eles sobem, eles dão de cara com outros povos. E aí tem os amorreus. No mesmo formato, Moisés vira para eles e fala assim, deixa eu passar por aqui, eu não vou destruir nada, eu não vou combater você, eu não vou fazer nada. Eu só quero passar. E os amorreus viram e falaram assim, de jeito nenhum, você não vai passar coisa nenhuma com esse monte de gente, vocês querem tomar minha terra. Entrou em guerra, e o que aconteceu? Perderam. Os amorreus perdem, e logo em seguida eles sobem para Moabe. E aí eles estão na beirinha, no limite da terra de Moabe, e aqui é que entra a história de Balaão. No limite da terra de Moabe, se você imaginar aí na sua cabeça o mapa e de Israel, a gente está falando do Rio Jordão e fica do lado leste do Rio Jordão, do lado que vai para a Ásia. E a gente está falando de uma terra ali, que é uma terra que está sob o domínio de um rei. Esse rei chamava-se Balaque. E aí o povo está ali naquele limite, e Balaque não tinha Instagram, não tinha drone, mas Balaque já tinha ouvido falar que vinha ali uma multidão que já tinha sido liberta do faraó, a maior potência daquela época. Você imagina a mesma coisa que alguém tivesse entrado em guerra com os Estados Unidos, tivesse ganho os Estados Unidos. É isso. Ganharam, tinham ganho os Estados Unidos e estavam andando. E aí aquele montão de gente, 2.400.000 no mínimo, porque se fosse igual a gente, eu e Davidson, esse povo é muito frouxo. Quem tem um filho, desculpa, pastor, frouxo. E aí, o que a gente faz, na verdade? Se fosse igual a essa galera nossa aqui, que gosta de ter filho, ia ser muito mais que 3 milhões de pessoas. E aí esse cara vira e fala assim, eu tenho que dar uma solução, eu tenho um exército, mas eu não dou conta desse povo todo. Aí ele vai assim, bem, já sei, vou contratar alguém que é um profeta do Senhor. E esse profeta vai ser contratado, vou contratar para poder amaldiçoar esse povo. Vai que, com a maldição que ele falasse, ele conseguiria, então, convencer, na verdade, fazer com que aquelas pessoas fossem amaldiçoadas e ele ganhasse aquele povo. Rapidinho, abre aí Números 22, versículo 7. Acompanhe comigo o projeto que a gente lê junto. 22, 7. Diz assim, os líderes de Moabe e de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhe Balaão, passem a noite aqui, eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição sobre ele, talvez então eu tenha condições de derrotá-lo, de expulsá-lo, mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, você não pode amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, volta para sua casa, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Só até aí. Como falei, a gente vai ler bastante, eu vou correr aqui.
O que a gente entende nessa primeira parte do que a gente leu? A primeira lição que eu tiro desse texto, primeira lição, é que o povo de Deus é um povo abençoado. Vamos falar juntos? O povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado. E como eu não fiz nenhuma pergunta até agora, eu quero uma definição. O que é ser abençoado? Não falem todos ao mesmo tempo. Eu estou perguntando, né? Rápido vocês respondem. O que é ser abençoado? Pastor, o senhor está nessa. Ele falou que vai dar chance para o bigode. Quem falou? O quê? Ter a proteção de Deus é uma bênção, sem dúvida. Ter a proteção de Deus é uma das bênçãos, digamos assim, né? Isso significa, então, como o povo de Deus é abençoado, nada vai acontecer com ele, né? Você não pode ser atropelado, você não pode ser roubado, não é isso? Já que você tem a proteção de Deus, outro, porque se você não tem a proteção de Deus, você é assaltado, você é roubado, né, pastor Xê? Então, você tem ou não tem, você é ou não é abençoada? Amém, mesmo sendo assaltada, mesmo sendo, né? Então, Deus protege, mas isso não significa que as coisas ruins não vão acontecer com a gente, porque Deus tem propósitos. O que é ser abençoado? Qual é a maior bênção que alguém pode receber? A salvação é a maior bênção que alguém pode receber, é isso mesmo? Vocês têm certeza? Tem certeza? Não tem certeza de nada? Queridos, aqui, vamos entrar no texto aqui. Se você imaginar que a maior bênção que o Deus pode dar é a salvação, e Deus realmente é uma bênção, né, enorme a salvação, mas você precisava imaginar que esse povo estaria sendo abençoado porque ele vai para o céu. Só que aqui está falando que o povo é abençoado, e não que ele será. Tudo bem, o povo é escolhido, então a gente acredita no calvinismo e aí a gente é escolhido. Metade da gente vai para o céu, metade da gente vai para o inferno. Eu não vou criar confusão na cabeça de vocês, porque eu não faço isso, eu não sou dessas. Não sou. Vamos lá, o que é ser abençoado? Crer em Jesus Cristo é uma bênção, mas isso, na verdade, a consequência de crer é ser abençoado. Mas qual é a demonstração de que você é abençoado? Às vezes você pode pensar assim, eu devo estar falando sobre bênção material, sobre ter prosperidade, sobre ter conforto, sobre ter, né? Você olha uma pessoa com uma casa enorme, com um carro legal, cara, esse cara é abençoado. Na verdade, não. A gente está falando de um povo que está andando pelo deserto, que come maná, que tem o mesmo gosto. Não tinha maná de chocolate, maná de baunilha, não tinha. Maná de coco, não tinha. O maná era o mesmo gosto. Todos os dias, há 42 anos, 40 anos, o mesmo gosto. A cordoniz não tinha sal, nem tinha molhinho, aquele molho especial que faz lá embaixo, não tinha. É o mesmo gosto, tinha que matar, tinha que assar, era churrasquinho todo dia. Tem gente que fala assim, churrasquinho todo dia é maravilhoso, queria eu, né? Só que toma churrasco todo dia, para você ver. A gente está falando de um povo que dorme em tenda, né? Que dorme lá, que pega tempestade de areia. Beleza, então a gente não está falando que ser abençoado é ter riqueza, muito menos tem conforto. Como eu falei, não é sobre a questão, não é sobre ter salvação. Claro que salvação é a consequência de nós crermos em Jesus como Salvador das nossas vidas. É presente dado por Deus, é bênçãos dadas por Deus. Mas a gente está falando neste texto que o que fazia a diferença, o que identificava esse povo de ser um povo abençoado, era tão somente a presença de Deus. Aquele povo tinha a presença de Deus. E era por causa da presença de Deus que eles tinham chegado até ali. Se você ler, vamos lá, Êxodo capítulo 33, versículo 15. Êxodo 33, 15, diz assim: Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Olha a palavra de Moisés. Se o Senhor não for com a gente, não nos envie. Deus tinha
entendido que tinha alguma coisa ali complexa, que ele não poderia estar com o povo, até por causa dos pecados. E Moisés vira para Deus e fala: Senhor, se o Senhor não for com a gente, não nos mande. Não quero. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Querido, a presença de Deus na sua vida é que faz você ser diferente. É que faz você ser identificado como filho de Deus. Eu quero te lembrar disso, porque você já sabe. Esse é um conceito que a gente esquece. Você tem na sua vida a presença do Senhor Deus. Amém? Você lembra disso todos os dias. É o Senhor Deus que está com você. Essa foi a última promessa que Jesus fez. Mateus 28, 20. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Senhor Deus que está na minha vida e na sua vida todos os dias. Salmos capítulo 51, 11, olha o que o salmista pede, implora a Deus: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Não me expulsa, Senhor, da tua presença, não me tira da tua presença. Mas agora a pergunta é: a gente pode sair da presença de Deus? É possível a gente sair da presença de Deus, ou Deus sair de próximo da gente? É possível? É possível Deus não estar presente na sua vida? Sim? Vou fazer uma pergunta fácil. Quem é que acha que Deus pode se afastar de você? Levanta a mão. Quem acha que Deus pode se afastar? Levantar? Quem acha que Deus não pode se afastar de você? Levanta a mão. Quem não quer falar? Quem não sabe nada, meu Deus. Abra aí, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. 2 Crônicas 15, 1, diz assim. Pessoal, me ajuda aí. Isso. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com você quando vocês estão com Ele. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Ah, Carla, isso é no Velho Testamento. No Velho Testamento, no Novo Testamento, isso não acontece. E aí, às vezes, você pode pensar assim, nós falamos esse texto aqui, né? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Não? Nem os principados, nem potestades, nem coisa alguma. Só tem uma coisa que nos separa do amor de Deus. O que nos separa do amor de Deus? Eu. O que me separa do amor de Deus sou eu. É você. E aí essa história que foi aqui com Asa. Se você buscar ao Senhor, Deus vai se permitir que você o encontre. Mas se você abandonar ao Senhor, não é porque Ele queira, querido. Não é porque Ele deseja isso. Deus nunca vai deixar de amar você. Deus nunca. É a mesma relação que a gente tem com os nossos filhos. Por mais que os nossos filhos pequem e nos entristeçam, a gente nunca vai deixar de amar o filho. Mas eles deixam muitas vezes de nos agradar. Eles nos entristecem. Do mesmo formato que eu entristeço ao meu Deus. Do mesmo formato que eu me afasto do meu Deus. Minha pergunta é muito simples. Quão perto você e eu estamos da presença do Senhor? Seja sincero aí no seu coração. Olha para dentro de você agora. E você responda para você. A presença do Senhor está pertinho de você. Você está juntinho do Senhor.
Você está muito próximo do Senhor, Ele está muito perto de você, você sente a presença dEle no seu dia a dia, em todos os momentos da sua vida, em cada lugar onde você está, onde você estiver, você adora e glorifica o nome de Deus, porque Ele está ali do seu lado, porque Ele está dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, Ele não se afasta de você, mas você pode entristecer o Espírito. E esse entristecimento do Espírito faz que Deus, na verdade, Deus não se cala, mas nós não ouvimos a voz dEle. Então é como se Ele estivesse longe. Deus não está longe, Deus não quer estar longe, mas é a gente que define isso. Números 22, versículo 15. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importante do que os primeiros. Balaque é insistente. Então foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio, cheio de ouro e de prata, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui essa noite, eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. E naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. A segunda lição que eu tiro desse texto, então a primeira lição é que nós somos um povo abençoado. E o que caracteriza a bênção, você e eu sermos abençoados, é termos a presença de Deus. Isso nos caracteriza. E a segunda lição que eu tiro desse texto é que os princípios cristãos não são negociáveis. Olha o que Balaão diz aqui: ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de ouro e de prata, para que eu amaldiçoasse o povo de Deus, e Deus falasse: não faça isso, eu não vou fazer. Eu vou fazer somente aquilo que Deus me mandar fazer. Balaão não parece um cara fiel? Ele é fiel ou não é fiel? Sim ou não? Parece, né? Ele parece um cara fiel, parece um cara correto. Caramba, olha, ele recusa até um palácio. Que coisa importante, né? Mesmo que ele desse o palácio cheio de prata e ouro, não poderia fazer nada. Nada que vá além da ordem do Senhor. Mas, queridos, a Balaão, ele vivia uma obediência aparente. Era uma obediência só do lado de fora, só na casca. Ele não tinha dentro dele um coração transformado. Abraão não era tão convertido assim. Vamos abrir aí, 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. 2 Pedro 2, 14, diz assim. A gente está falando no Novo Testamento. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Eu não vou falar da história da jumenta, porque a gente já conhece essa história, né? Que a jumenta falou com Balaão. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que 2 Pedro está dizendo que Balaão foi infiel. Balaão amou o salário da injustiça. Balaão traiu o Senhor. Balaão não foi tão fiel quanto ele aparentava. Abre aí agora Judas 1, versículo 11. Judas, versículo 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Ué, mas cadê aquela fidelidade toda, né? Ainda que me desse um palácio. Cadê aquela fidelidade toda? A história diz que no final, Balaão realmente foi infiel ao Senhor. Sabe, queridos, isso me faz pensar. E eu e você? A gente critica tanto Balaão, a gente critica tanto os heróis da Bíblia,
Balaão foi tão cheio de si, dizendo que jamais iria desobedecer uma ordem do Senhor, e durante toda a trajetória, a gente vai ver em alguns capítulos aqui de Números, ele parecia, aparentemente, realmente ele era fiel ao Senhor, mas era tudo casca, porque na hora H o olho cresceu, e ele fez algo terrível, e a gente vai entender logo. A grande questão que a gente imagina é que às vezes nós seguimos a Deus apenas na aparência. Eu queria muito trazer você e eu a um sentimento de dentro. Olha para a sua vida. Presta atenção, amor. Presta atenção aí dentro. Presta atenção. Olha para a sua vida. Olha para a nossa vida. Olha. Você segue a Deus de verdade, do fundo do seu coração. O que te motiva? O que faz você fazer o que você faz? E o que faz você deixar de fazer o que você deixa de fazer? O que te faz com que você não peque? Às vezes a gente realmente tem um desejo enorme de pecar. O nosso coração está cheio de desejo de pecar. Cheio de vontade de cometer algo que está errado, que no meio da tentação você está impelido a pecar, o seu coração está morrendo de vontade, mas o que te impede é que tem alguém olhando, é que tem gente vendo. E o que as pessoas vão pensar de você? O que as pessoas vão pensar de você se você falar aquilo que você quer falar? O que as pessoas vão pensar de você se você fizer aquele convite que não deveria fazer? O que as pessoas vão pensar de você se elas verem você, acessando sites ou fazendo coisas que você não deveria fazer? E aí o que te impede de fazer as coisas é o medo do que vão pensar de você. E na verdade, a gente acaba desagradando a Deus, não porque a gente não queira desagradar a Deus, mas porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar de nós. Nós só somos quem nós somos quando ninguém está olhando. Quem você é de verdade é quando ninguém está te olhando. Então você não vai deixar de fazer para que alguma pessoa te critique. E também você não vai fazer para que alguém te elogie. E esse é um problema que a gente vive hoje. Porque tudo se posta, tudo se coloca, e a gente não coloca pecado, a gente não posta pecado, a gente não posta desgraça, a gente não posta o nosso coração ciumento, a gente não posta o nosso coração invejoso, a gente não posta o nosso coração orgulhoso, a gente não posta o nosso coração adúltero, a gente não posta o nosso coração mentiroso, a gente não posta pecado. Você é quem você é quando ninguém está te olhando, mas Deus está te olhando. Queridos, que tipo de servos nós somos de verdade? Sabe, qual era a motivação de Balaão? Medo? Qual é a sua motivação? O que te faz fazer ou deixar de fazer para o Senhor? Não negocie a sua santidade, não negocie a sua pureza, não negocie a sua honestidade, não negocie a sua fidelidade a Deus, não negocie a sua generosidade. O que a sua mão faz, a direita, a esquerda não veja. Não negocie a sua sinceridade, não negocie a sua humildade, não negocie a sua obediência. São princípios cristãos, princípios de quem é servo do Senhor. Você é assim, eu sou assim, talvez você e eu falemos assim, mas eu sou assim, na maioria das vezes. Eu sou assim, quase o tempo todo. Eu sou assim. Mas quem você é lá dentro do seu quarto, lá dentro do seu banheiro, lá dentro onde ninguém está te vendo? Quem você é na sua rede social privada, onde é você falando com alguém,
e ninguém está te vendo. Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Mas a gente tem uma terceira lição desse texto e da história. A terceira lição desse texto é que, apesar de mim, Deus é apaixonado por mim. Apesar da gente, Deus é apaixonado pela gente. Vamos abrir aí? Números capítulo 23, versículo 5. Números 23, 5. Diz assim: o Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volta a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou esse oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venham, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Do cume rochoso eu os vejo, dos montes eu o avisto. Vejo um povo que vive separado, que não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar, mas Deus não deixou. Ao invés de amaldiçoar, Deus abençoava. Ao invés de falar palavras de ameaça, Deus mandava palavras de vitória, palavras de prosperidade, palavras de bênção. É isso que Deus pensa de mim e de você. Eu quero lembrar você que esse povo já tinha pecado várias vezes. Eu quero lembrar você que esse povo já tinha sido impedido de entrar na terra prometida por causa da infidelidade deles e da falta de fé. Quem somos nós, queridos, se não exatamente igual àquele povo? Mas apesar disso, Deus manda Balaão falar palavras de exaltação, deselogia o seu povo. Você já parou para pensar o quanto Deus ama você? De verdade, vou te falar de novo. Você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Eu penso a cena, imagino a cena que eles estavam nos montes de Moabe, e eles viam aquela multidão lá embaixo, no limite de Moabe, e era uma multidão enorme. E aí, Balaão tinha a obrigação por Balaque tinha contratado ele, você amaldiçoa aquele povo, xinga aquele povo, fala que aquele povo vai perder. E Balaão precisava obedecer a Deus, e Deus falou assim: que povo maravilhoso, que povo lindo, que gente que eu amo, eles são meus escolhidos. Sabe, pastor Douglas, você é um escolhido do Senhor. Pastora Sheila, Robert, nós somos ungidos do Senhor, nós somos escolhidos, o Senhor te ama. Não é pelo que você merece, mas Ele te ama. Jesus veio ao mundo morrer pelo seu pecado e pelo meu pecado. Jesus ama você. Jesus se interessa por você. Jesus elogia você. Eu fico imaginando aquela cena, Deus elogiando Jó. Tudo bem que ele se ferrou, mas tudo bem. Deus elogiando Jó lá para o Satanás. Você está vendo meu servo Jó? Você está vendo? Que cara maravilhoso. Será que Deus pode falar isso de mim? Será que Deus pode falar isso do meu coração, do seu coração? Será que Deus elogia você para o inimigo? Será que Deus vira e fala assim: você está vendo fulano? É meu, eu amo, e ele é meu servo. Sabe, queridos, Deus ama você. Agora Deus está te vendo. Agora Deus sabe o que está se passando na sua mente. Agora Deus sabe o que está no seu coração. Agora Deus sabe o que você está fazendo e o que você está pensando. Agora. Deus nos ama. Mas tem a quarta lição. Mas, sabe, isso causou uma enorme ira em Balaque. Números 24, 10 diz: então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão,
e batendo as palmas das mãos, disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor impediu de recebê-la. Números 24, 25 diz: então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Se a gente parasse por aqui, fica parecendo que Balaão foi muito fiel. Balaão permaneceu fiel. Mandou eu amaldiçoar e eu só abençoei. 4 oráculos, ainda teve mais para outros reis. E aí Balaão só falou coisa boa que Deus mandou. Mas a minha pergunta, o que aconteceu então? Para terminar, Números capítulo 25, versículo 1. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual. Só um minuto. A gente estava no Números 24, a gente só virou a página. Aí a gente virou a página da história de Balaque. Balaque foi para o caminho dele e Balaão voltou para casa. Vira a página. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios aos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal, Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Mas o que aconteceu? Aquele Deus que estava elogiando, aquele Deus que estava ali mostrando o seu amor, aquele Deus que estava enaltecendo aquele povo. Assim, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O que deu errado? O que aconteceu? O que mudou na vida do povo para que Deus deixasse de estar tão apaixonado e passasse a irar? O que aconteceu para que aquele povo provocasse a ira de Deus? Você vai ver isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Apocalipse 2,14 diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. A 4ª lição que eu tiro desse texto é que nós somos mestres em provocar a ira de Deus. Balaão tinha feito tudo certo, porém, quando Balaque fala para ele: Deus te impediu de você receber tudo aquilo que eu ia te dar, apesar de todos os oráculos que Balaão tinha falado, Balaão disse assim para Balaque: mas não está escrito, isso foi feito, não está escrito ali em Números, mas está escrito no Apocalipse. Olha o que Balaão fez. Balaão vira para Balaque e fala assim: você quer que eu amaldiçoe o povo? Eu não posso fazer, mas você quer ganhar esse povo? Deus ama demais esse povo, mas tem uma maneira de você fazer esse povo ficar fraco e se perder. Tem uma maneira, é fácil, faz eles pecarem. Manda as mulheres moabitas lá e faz essas mulheres seduzirem aos pobres coitados dos homens, tadinhos. Eu fiquei com uma pena dos israelitas, né? Tanta peninha deles. As mulheres eram tão lindas, né? Provavelmente eram maravilhosas. Mulheres que era impossível resistir à tentação, não é não? Queridos, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Deus vai colocar na sua vida mulheres lindas para te tirar do seu casamento e do seu relacionamento. Mas Deus também vai colocar na sua vida mulheres, homens sedutores, para tirarem a sua fidelidade. Deus vai te seduzir financeiramente. Deus não. O diabo. O diabo vai colocar seduções para você cair. O diabo vai seduzir você para você mentir, porque afinal de contas, por que eu vou falar a verdade? É mais fácil, eu não vou levar ninguém a sofrer.
Então, para eu evitar sofrimento e aborrecimento, não é problema eu mentir. Não é problema. Não é problema. Balaão ensinou a Balaque o pulo do gato. Deus estava com aquele povo até o povo se afastar dele. Sabe, essa é a mesma estratégia de Satanás hoje. A estratégia do diabo hoje, na minha vida e na sua vida. O diabo não pode contra o ungido do Senhor, e nós somos. O diabo não pode contra a sua vida. Você pertence ao Senhor. O diabo não pode destruir a sua salvação. Você é do Senhor. Mas quer ver como ele te derrota? Quer ver como é que ele te faz perder a alegria da salvação? Quer ver como é que ele faz você realmente entristecer o Senhor? É você pecar. Quando você peca, tanto fazendo quanto deixando de fazer, o seu pecado te afasta do Senhor Deus. É isso que está acontecendo com a sua vida hoje. É isso que está acontecendo com a minha vida hoje. Queridos, pensa aí na sua vida. Há quanto tempo você não ora tão intensamente assim? Há quanto tempo você não tem um relacionamento com Deus fiel, submisso intensamente à vontade dEle? Há quanto tempo não flui poder na sua vida e através da sua vida? Talvez você fale assim, isso nunca aconteceu comigo. Eu vou à igreja todo domingo, eu estou à igreja sempre, mas eu nunca senti a atuação do poder de Deus através da minha vida. A presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está na sua vida, no seu coração, na sua alma, na sua existência. E o que você tem feito em relação a isso? Sabe, quando isso acontece, o povo começa a se afastar de Deus, e Deus se ira. A gente vai ler que Deus dá uma ordem a Moisés. Na ordem de Moisés, que Deus deu a Moisés, é: prenda todos esses homens que foram idólatros. Mate todos esses homens que se deitaram com essas mulheres moabitas e traíram o Senhor. Existe uma situação em que um homem israelita leva uma moabita para dentro do acampamento, à vista de Moisés e de todo mundo. E aí ele vai e se deita. Finéias, neto de Arão, segue aquele casal até a tenda. Ele pega uma lança e ele crava nos dois corpos, um em cima do outro. Ele crava e mata os dois. Talvez você fale assim: nossa, mas que violência. Nossa, mas que não deu nem tempo de se arrepender. Como assim? Queridos, é assim que eu e você precisamos tratar a nossa fragilidade ao pecado. É assim que eu e você precisamos entender o significado do pecado. O meu pecado provoca a ira de Deus. E maldita coisa é cair na mão de um Deus irado. Deus está irado comigo e com você quando a gente peca. Deus fica com raiva. A ira de Deus se afasta você dele, porque é você que peca, sou eu que peco. Mas isso dói. Sabe, eu não posso ser condescendente. Eu não posso olhar que eu estou pecando e eu falar assim: ah, é isso mesmo. Ah, puxa vida, eu sou fraco, caí de novo, mas tudo bem, Deus vai me perdoar. Ah, Deus vai ter condescendência de mim. Ah, Deus me ama. Ah, Deus é bonzinho. Ah, Deus não vai levar isso numa ferro a fogo. Eu já sou salvo mesmo. Querido, para com isso. A gente não pode achar o pecado normal. Eu não posso achar o pecado da preguiça normal. Eu não posso achar o pecado do orgulho normal. Isso não é normal. Eu preciso jogar uma lança em cima de mim mesma. Todas as vezes que eu peco, e no meu pecado, você sabe o que é a fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu pecado? Será que o seu pecado é porque você cede às tentações sexuais? Será que o seu pecado está relacionado com adultério? Acabe agora com isso, em nome de Jesus. E eu não estou falando só de ir para um motel com uma mulher ou com um homem, não. Eu estou falando de acabar, de pensar. Acabar, de permitir que esse pensamento entre na sua cabeça. Pare de desejar outra mulher que não seja sua. Pare de desejar outro homem que não seja o seu. Pare. Se esse é o seu problema, se afasta de tudo aquilo que te leva a pensar assim. Se o seu problema é acessar pornografia, pare.
Querido, se o problema é quando você entra no banheiro e leva o celular, deixa o celular do lado de fora, sendo prática. Não leva o celular para dentro do banheiro. Não acesse o seu celular sozinho, acesse o seu celular em público. Tira aquela telinha que esconde os outros de ver, para todo mundo ver o que está no seu celular, para você não ter vergonha. Se o seu problema é roubar, pare de roubar. Se a sua tentação é pegar as coisas dos outros e ter inveja, pare de ter inveja. Se o seu problema é querer se mostrar e ser orgulhoso, se o seu problema é querer holofote, seja humilde. Humilde. Pare. Não permita-se ser tentado. Eu preciso jogar uma lança em cima disso, das minhas fraquezas. Eu e você sabemos quais são as nossas fraquezas. Se o meu problema, ou se o seu problema é achar que você tem que seduzir as pessoas, e aí você bota uma roupa sedutora para poder, de alguma forma, você ser visto ou vista, pare de fazer isso, porque aí não está na honra de Deus. Não está, Deus não está sendo honrado. É esse o rigor que Deus espera que eu e você tenhamos. Então, diante de Jesus, nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. E eu espero que você esteja em oração agora no seu coração. Olha para dentro de você. Eu quero muito, eu estou pedindo a Deus que essa não seja mais uma mensagem, que essa não seja mais uma palavra de tantas que você já ouviu, que essa não seja mais uma mensagem que eu já falei aqui, porque não sou eu, é o Espírito de Deus. Mas assim como eu estou aí sentadinha com vocês, que essa também não seja mais uma mensagem que eu ouço. Mas eu preciso e peço a Deus que hoje haja uma diferença nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está aqui. É o Espírito Santo de Deus que está presente no seu coração. Eu só vou fazer uma pergunta. Alguém nessa manhã gostaria de tomar uma decisão sincera diante de Jesus, diante do Deus Todo-Poderoso que está presente aqui, e diante do Senhor? Você quer tomar uma decisão de jogar uma estaca em cima do seu pecado, da sua tentação, e se comprometer diante do Senhor a lutar intensamente e diariamente contra esse pecado, e dizer: Senhor Jesus, eu quero honrar a tua presença na minha vida. Eu sei que o Senhor me ama, eu não quero te envergonhar mais, eu não quero te entristecer, e eu não quero levantar a tua ira sobre a minha vida, porque eu te amo. Alguém essa manhã gostaria de tomar essa decisão? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém? Alguém? Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém, queridos? Deus abençoe. Deus abençoe. O que Deus está falando ao seu coração? Onde Deus está te incomodando? Vamos levantar e nós vamos louvar ao Senhor. O Ministério do Louvor vai tocar uma música. Eu não vou chamar você à frente. Mas se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e falar que você tem que vir à frente, venha. Eu vou orar por você. Se de alguma forma o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida para você vir, venha. Eu quero orar por você. Eu sei que muitos já levantaram, alguns já levantaram as suas mãos. Deus conhece o seu coração, mas muitos não. E aí a minha pergunta é: será que no seu coração está tudo bem? Será que no seu coração você não provoca a ira de Deus? Será que no seu coração, sinceramente, está tudo bem? Será que nós não somos um Balaão, que a gente vive de uma aparência, mas na hora que a gente precisa ser fiel, a gente não é? Vamos cantar? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração.
como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Deus está incomodando o seu coração, querido, vem à frente. Ele não precisa de número. Deus só quer uma decisão. E essa decisão existe manifestação. Sabe, quando você, na frente de todo mundo, fala assim: eu assumo. Eu assumo. Eu quero mudar. Eu estou aqui na frente. De alguma forma, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Qual é a nossa decisão? Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Precisamos distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, Senhor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti.
obrigada, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Senhor, eu Te louvo, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. É muita misericórdia estarmos aqui vivos, Senhor, e acordarmos a cada manhã. Ó Deus, eu Te imploro, tenha misericórdia das nossas vidas que pecamos e que provocamos a Tua ira. Senhor, nos ajuda a mudar. Meu Deus, obrigada pela Tua compaixão. E o Senhor renova, Senhor Deus, a Tua paciência com a gente, o Teu amor. Mas, Pai, eu quero Te implorar, Senhor, eu quero muito ser aquela da quem o Senhor diz, eu me agrado de Ti. Ó, meu Deus, eu quero tanto, Senhor, agradar o Teu coração. Senhor, meu Deus, obrigada por cada um que veio à frente nessa manhã. Tu sabes o que está nesses corações, Tu sabes a sinceridade, o desejo de acertar, o desejo, Pai, de não provocar a Tua ira, mas mais do que isso, provocar o Teu agrado, provocar, Senhor Deus, a Tua alegria. Queremos viver em função da Tua existência. Senhor, o Senhor é bom demais para a gente. Senhor, nos ajuda, Pai, a vivermos de tal forma que o mundo veja a Tua presença na nossa vida. O Senhor está conosco, Pai, o Senhor está conosco todos os dias. Mas é tão difícil, Senhor, aquela correria do dia a dia, todos aqueles problemas, tudo aquilo faz a gente se esquecer. Oh, meu Deus, a gente perde tempo quando a gente não ora. A gente perde tempo quando a gente não lê a Tua palavra. A gente perde tempo quando a gente não Te busca. Oh, meu Deus, incomoda os nossos corações de uma forma irresistível, de tal maneira que a gente não tenha paz enquanto não orar, não ler a Tua palavra, não estiver em comunhão com o Senhor. Oh, meu Deus, não deixa passar os nossos dias sem termos a nossa devocional, o nosso relacionamento pessoal, o nosso envolvimento contigo, Pai. Ó, Senhor, nos afasta do pecado, que o diabo pare de nos enganar, mas que acima de tudo a gente possa, Pai, não deixar o diabo nos enganar. Meu Deus, eu não quero ser enganada por Satanás. Pai, eu não quero fazer a minha vontade. O erro está em mim, a culpa está em mim, o problema está em mim, o pecado está em mim. Oh, meu Deus, lança uma lança, lança uma finalização, lança, sei lá, Pai, o que for, mas me impede de pecar. Incomoda o meu coração. Oh, meu Deus, trabalhe nos meus irmãos que estão aqui. Dá-nos a Tua pureza, a Tua santidade. Oh, meu Deus, faça-nos iguais a Ti. Que possamos, Senhor Deus, mostrar Jesus nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a termos um compromisso sincero e sério. Nos ajuda, Pai, a fazer isso todos os dias. Resgata a nossa vida todo dia. Nós Te louvamos. Eu Te agradeço. Nos faça sair daqui realmente diferentes. Mas mais do que isso, não nos deixe voltar à condição da imundície. Não nos deixe voltar à condição do pecado. Não nos deixe voltar à lama. Nos faça purificados e transformados todos os dias da nossa vida, para que o Teu nome seja honrado. E quando chegarmos aí, vivermos a bênção especial da vitória em Cristo Jesus no céu, possamos ouvir que o Senhor nos fala: bem-aventurado e bem-vindo, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Oh, meu Deus, eu preciso da Tua fidelidade, mas eu preciso ser fiel a Ti. Eu Te louvo e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pastor Douglas, por favor, a bênção apostólica. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém e amém. Deus abençoe, dê um abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe.